Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que é, no mínimo, poderosa. E se a mente, agora mesmo, estivesse criando a realidade de amanhã? Vamos explorar a ciência por trás disso, com base no trabalho transformador do Dr. Joe Dispenza. Para começar, uma pergunta que talvez soe familiar. Sabe aquela sensação de que a vida está meio que num loop? Como se os mesmos desafios, as mesmas frustrações continuassem aparecendo, não importa o que se faça? É exatamente esse sentimento que a gente vai investigar. E o motivo para essa repetição toda pode ser bem surpreendente. Segundo o Dr. Dispenza, na maior parte do tempo, não estamos de fato vivendo no presente. Na verdade, a gente funciona no piloto automático, sendo governados por um conjunto de comportamentos e reações emocionais que foram gravados lá no subconsciente, a partir de experiências passadas. Então, como é que esse tal de piloto automático assume o controle? Vamos entender como esse ciclo inconsciente se forma. A explicação para isso vem da neurociência. Pensa no cérebro como se fosse uma paisagem. Toda vez que a gente tem o mesmo pensamento ou a mesma emoção, é como se criasse uma pequena trilha ali. De tanto repetir, essa trilha vira uma estrada, depois uma autoestrada neural. Chega um ponto em que nossos pensamentos pegam essa rota sozinhos, sem que a gente nem perceba. E aqui dá para ver direitinho como esse ciclo funciona. Tudo começa com pensamentos sobre o passado. Esses pensamentos disparam as mesmas emoções de sempre. E essas emoções levam a gente a fazer as mesmas escolhas. O que, claro, gera os mesmos resultados de sempre. É um ciclo que nos mantém presos, sabe? E parte do que nos prende nesse ciclo é uma visão de mundo científica meio antiga que a maioria de nós herdou. Uma visão que nos faz sentir meio impotentes. Esse slide mostra um contraste fundamental. De um lado, a ciência clássica viu o universo como um relógio gigante, onde mente e matéria eram coisas totalmente separadas. Nós éramos só observadores. Mas do outro lado, a física quântica revela algo radicalmente diferente. Mente e matéria estão, na verdade, superconectadas. Onde a gente coloca a nossa consciência, nosso foco, começa a moldar a própria realidade. E isso nos leva à parte mais empolgante de todas: o modelo quântico de quem somos e do que somos capazes de fazer. O conceito-chave aqui é o tal do campo quântico. Tenta imaginar ele como um oceano infinito, invisível, de pura energia e informação. Nesse campo, todas as realidades possíveis já existem. A saúde perfeita, a abundância, o relacionamento dos sonhos. Elas ainda não são físicas, mas existem como puro potencial, só esperando para serem ativadas pela nossa consciência. Essa imagem aqui captura bem a essência da ideia. O campo quântico não é uma coisa parada, lá longe. Ele está nos ouvindo. Ele responde à nossa energia. Nossos pensamentos e, mais importante ainda, nossas emoções são a linguagem que ele entende. A gente está numa comunicação constante com esse campo de potencial, mesmo sem perceber. Isso nos leva a um dos conceitos mais fascinantes da física, o efeito do observador. Basicamente, no nível das partículas bem pequenas, tudo existe como uma onda de possibilidades até que a consciência observe. É o ato de focar a atenção que faz essa onda virar uma partícula, uma realidade. Pensa só no que isso significa. O foco tem o poder de transformar potencial em matéria. Então, como a gente se comunica com esse campo de um jeito eficaz? O Dr. Dispenza explica que os nossos pensamentos focados, aquela intenção bem clara, funcionam como um sinal elétrico. Mas só o pensamento não é suficiente. A gente precisa de um catalisador. E é aí que entram as emoções elevadas, tipo alegria, amor, gratidão. Elas carregam uma energia mais alta e funcionam como um sinal magnético, que atrai a realidade até nós. Juntos, pensamento e emoção criam a assinatura eletromagnética que diz para o campo exatamente o que a gente quer criar. Ok, a teoria é fascinante, mas como a gente transforma isso em prática? Vamos para o passo a passo de como criar de forma consciente. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Se existe esse poder de influenciar a realidade, como usá-lo com intenção para criar o que se quer, em vez de só ficar recriando o passado de novo? O processo todo pode ser dividido em 3 passos bem claros. Primeiro, a intenção. É preciso ter clareza total sobre o que se quer criar, imaginando com todos os detalhes. Segundo, a emoção. É preciso combinar essa intenção com um sentimento elevado, sentindo a alegria ou a gratidão como se o futuro já fosse real, agora. E terceiro, e este talvez seja o mais desafiador, a entrega. É preciso confiar o como e o quando para o campo quântico, soltando a necessidade de controlar tudo. Vamos focar um pouco mais na emoção, porque ela é o verdadeiro motor da criação. Não adianta só pensar no futuro que se quer, é preciso sentir esse futuro no presente.
A gratidão, por exemplo, é incrivelmente poderosa. Ao sentir gratidão por algo que ainda nem aconteceu, o corpo começa a viver quimicamente naquela nova realidade. E isso envia um sinal super coerente e forte para o campo quântico, dizendo que aquele futuro já é um fato. Ao juntar todas essas peças, o que a gente tem é uma mudança fundamental na forma como vemos a vida e nosso papel nela. A grande lição aqui é que a batalha não é para controlar o mundo lá fora. A maestria, de verdade, está no nosso mundo interior. Quando conseguimos mudar nosso estado de ser, o jeito como pensamos e sentimos a cada momento, o mundo exterior simplesmente não tem outra escolha a não ser espelhar essa nova realidade interna. Essa frase aqui resume a ideia central perfeitamente. A mudança não começa lá fora, nos eventos, nas circunstâncias. Ela começa aqui dentro. Quando se altera quem se está sendo por dentro, a vida se transforma para corresponder a essa nova identidade. E essa é a grande transformação. É a passagem de ser um produto do passado, só reagindo às mesmas coisas de sempre, para se tornar o arquiteto consciente do próprio futuro. É retomar o nosso poder de criar. E com isso a gente termina com uma pergunta para reflexão. Se o campo de possibilidades é infinito e o poder de observação está aí, que futuro está lá, nesse exato momento, apenas esperando para ser criado?